Às 2 da manhã, a voz trêmula do meu filho veio pelo telefone, me implorando por dinheiro como se eu fosse uma estranha. Fiquei paralisada no meu apartamento antigo na zona leste de São Paulo. O vento frio entrando pela fresta da janela rachada, me perguntando como chegamos a esse ponto. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se, por um segundo, isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. A luz fluorescente na minha pequena cozinha piscava enquanto eu segurava o telefone com os dedos trêmulos. A voz do meu filho Lucas estava diferente naquela noite, desesperada, crua, como alguém se afogando que finalmente avistou um bote salva-vidas. Mas algo em seu tom fez meu estômago se revirar. Não era a primeira vez que ele ligava pedindo dinheiro, mas desta vez parecia diferente. Urgente. Perigoso. Mãe, eu preciso de 5.000 reais. Hoje à noite. Por favor. Suas palavras saíram num sussurro apressado, como se ele tivesse medo de que alguém pudesse ouvi-lo. Eu podia imaginá-lo andando de um lado para o outro em qualquer apartamento apertado em que estivesse morando agora. Eu já tinha perdido a conta de quantos lugares ele se mudou nos últimos 2 anos. Cada vez prometendo que seria diferente. Cada vez me pedindo para ajudá-lo a recomeçar. Meus dias haviam se tornado um borrão de exaustão. Acordar antes do amanhecer para esquentar meu mingau de aveia no micro-ondas, aguentando a dor constante nos joelhos de décadas limpando escritórios no centro de São Paulo, e vivendo em um apartamento de um quarto cheio de fotografias amareladas e o cheiro fraco de sabonete de lavanda, restos de dias melhores quando eu podia me dar pequenos luxos. As paredes eram finas o suficiente para que eu pudesse ouvir a dona Sandra, a vizinha do lado, assistindo suas novelas até meia-noite, sua risada ecoando pelo prédio como um fantasma da felicidade que eu costumava conhecer. Mas naquela noite, quando a voz de Lucas falhou na linha, tudo se quebrou. A rotina cuidadosa que eu construí para me manter inteira. Os pequenos confortos que eu me convenci que eram suficientes. A esperança frágil de que talvez, apenas talvez, as coisas melhorariam com meus filhos. Lembro-me das noites em que ele era pequeno, sua risada ecoando nos corredores do nosso sobrado na Muca, antes de o perdermos para contas médicas e maus investimentos. O cheiro de Nescau com bolacha maisena, doce e artificial, enchendo nossa cozinha nas manhãs de sábado. A maciez de suas mãozinhas envolvendo as minhas enquanto caminhávamos para a escola municipal, sua mochila de dinossauro balançando em suas costas pequenas. Essas memórias se chocavam dolorosamente com o silêncio frio que se seguiu ao seu apelo desesperado. Eu esperava que ele me ligasse com amor. Não com aquela ponta de pânico que fez meu coração disparar, mesmo sentada perfeitamente imóvel na minha poltrona gasta. Mas a realidade havia torcido tudo de belo que um dia compartilhamos em algo irreconhecível. Eu criei 3 filhos naquele sobrado. Lucas, meu mais velho, com 32 anos. Kelly, minha filha, com 28 e morando em algum lugar de Guarulhos com seus 2 filhos. E Davi, meu caçula, com 25 e supostamente trabalhando em construção no ABC Paulista. Lucas, o que está errado? O que aconteceu? Sussurrei ao telefone, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Não posso explicar agora, mãe. Só preciso que você me transfira o dinheiro. Faz um Pix. Amanhã de manhã, logo cedo. Você pode fazer isso por mim? Por favor? O jeito que ele disse "por favor" quebrou algo dentro de mim. Não era o pedido educado de um filho pedindo ajuda à mãe. Era a barganha desesperada de alguém que não tinha mais para onde correr. Alguém que me via não como família, mas como seu último recurso. Eu passei a vida inteira dando dinheiro, tempo, perdão. Mais perdão do que qualquer mãe deveria ter que carregar. Mãe, pode ajudar com o aluguel de novo? Tornou-se uma pergunta que eu ouvia com muita frequência dos meus filhos adultos. Não apenas de Lucas, mas de todos os 3. Sempre precisando de algo.
sempre prometendo que seria diferente da próxima vez, sempre me deixando com menos do que eu comecei. Estou bem. Eu mentia mais para mim mesma do que para eles, engolindo a dúvida crescente no fundo do meu estômago. Quando minha artrite atacava tão forte que eu mal conseguia abrir potes ou subir os 3 lances de escada para o meu apartamento, eu ignorava a dor. Eu comprava remédios de farmácia em vez dos sapatos novos que eu precisava desesperadamente. As solas dos meus sapatos de trabalho pretos estavam tão gastas que eu podia sentir cada rachadura na calçada durante minhas caminhadas diárias para o metrô. Eu enviava dinheiro para eles, mesmo após silêncios frios que se estendiam por semanas, mesmo após palavras afiadas que cortavam mais fundo do que eles sabiam. Mesmo depois de esquecerem meu aniversário ou faltarem ao almoço de domingo sem ligar. Cada Pix que eu fazia parecia que eu estava pagando uma assinatura para continuar sendo a mãe deles. Na última ceia de Natal, quando Lucas finalmente apareceu 2 horas atrasado, ele mal olhou para cima do celular durante o jantar. "Obrigado pela comida", ele murmurou, frio como a chuva de dezembro que batia contra a janela do meu apartamento. Eu passei 3 dias preparando aquela refeição. Um Chester porque não podia pagar um peru inteiro. Farofa pronta porque a caseira que minha mãe me ensinou exigia ingredientes que custavam muito caro agora. Salpicão feito com o que tinha na geladeira. As conversas que costumavam fluir facilmente entre nós se transformaram em silêncios constrangedores. Suas desculpas, quando vinham, pareciam de alguma forma distorcidas em acusações. Como se eu fosse a culpada por esperar um respeito básico. A manipulação cobria cada interação que tínhamos. Sutil no início, depois mais óbvia com o passar dos anos. Eu tinha sido mãe e avó, ou apenas uma carteira que eles podiam acessar quando precisavam. Seus sorrisos pareciam transacionais. Seus abraços pareciam calculados. Suas ligações vinham apenas quando precisavam de algo. Nunca apenas para saber se eu estava bem ou para compartilhar algo bom que havia acontecido em suas vidas. A dúvida que vinha crescendo no meu peito por anos se cristalizou naquela noite enquanto eu ouvia a respiração de Lucas do outro lado da linha. Curta e rápida. A respiração de alguém com medo. "Meu filho, você está me assustando. O que está acontecendo?" "Não está acontecendo nada, mãe. Eu só preciso desse favor. Você sempre esteve aí por nós. É como todas as outras vezes." Mas não era como todas as outras vezes. Nas outras vezes, ele pelo menos fingia que havia um motivo normal. Conserto do carro, caução de um novo apartamento, ajuda com as compras. Desta vez, ele nem estava se dando ao trabalho de mentir direito. R$ 5.000 é muito dinheiro, Lucas. Eu não tenho isso guardado por aí. Ouvi-o suspirar, e pude imaginá-lo passando as mãos pelo cabelo do jeito que fazia quando era adolescente e era pego em uma mentira. "Eu sei que é muito, mas você tem aquele dinheiro da herança da avó Rosa, certo? Você poderia me adiantar um pouco. Minha avó Rosa me deixou uma pequena herança quando faleceu há 5 anos. R$ 15.000 que eu vinha guardando para emergências. Emergências de verdade. Não o que quer que fosse isso. Eu tinha sido tão cuidadosa com aquele dinheiro, vendo-o crescer lentamente em uma conta poupança, sabendo que era a única rede de segurança que me restava. Como você sabe do dinheiro da avó Rosa? Perguntei baixinho. A Kelly mencionou. Olha, mãe, eu não pediria se não fosse importante. Realmente importante. Mal. O fato de meus filhos estarem discutindo minhas finanças pelas minhas costas me deu arrepios. Quando eu me tornei um tópico de conversa para eles. Quando minhas pequenas economias se tornaram algo que eles se sentiam no direito de saber? Meus aniversários passaram ignorados nos últimos 3 anos. Não apenas esquecidos, mas ativamente ignorados. No ano passado, dei a entender para a Kelly que meu 70º aniversário estava chegando. Eu até mencionei que a dona Sandra estava organizando uma pequena festa para mim no salão de festas do prédio. Mas o dia veio e se foi sem um cartão, sem uma ligação, sem nenhum reconhecimento de que eu passei 7 décadas nesta terra.
a maioria delas dedicada a criá-los e sustentá-los. No inverno passado, quando a gripe me pegou de jeito e passei uma semana na cama mal conseguindo levantar para beber água, liguei para o Davi para perguntar se ele talvez pudesse pegar algumas compras para mim. Ele disse que sim, mas nunca apareceu. Quando liguei de volta 3 dias depois, ele agiu como se nunca tivéssemos tido aquela conversa. Meu neto mais velho, o Léo, filho da Kelly, tinha 15 anos agora. Idade suficiente para ter seu próprio celular. Idade suficiente para me mandar mensagens às vezes. Mas quando ele visitava, passava o tempo todo olhando para a tela, fones de ouvido, completamente desconectado do mundo ao seu redor. Eu tentava perguntar sobre a escola, sobre seus amigos, sobre qualquer coisa que importasse para ele. Ele me dava respostas monossilábicas sem nem levantar o olhar. Vó, qual a senha do Wi-Fi? Era geralmente a primeira coisa que ele dizia quando passava pela minha porta. Mas naquela manhã amarga de fevereiro, tudo mudou. Eu estava lutando para entender algumas cartas que estavam se acumulando na minha mesa da cozinha. Envelopes de aparência oficial que faziam minhas mãos tremerem quando eu tentava abri-los. Finalmente, chamei minha amiga Rosa do fim do corredor para me ajudar a entender o que diziam. A Rosa tinha vindo do Nordeste há 40 anos e trabalhado como contadora antes de se aposentar. Ela tinha olhos aguçados por trás de seus óculos de leitura e um jeito de cortar a confusão que eu admirava. Quando ela se sentou à minha mesa da cozinha e espalhou aquelas cartas, seu rosto ficou pálido. "Minha filha", disse ela baixinho, "são de cobradores de dívidas. Estão dizendo que você deve dinheiro de cartões de crédito. Muito dinheiro. Eu encarei os papéis. Cartões de crédito que eu nunca pedi. Compras que eu nunca fiz. Saques em dinheiro de contas que eu não sabia que existiam. Os valores eram assustadores. 12.000 em um cartão, 8.000 em outro, 5.000 em um terceiro. Mas eu não tenho cartões de crédito", sussurrei. Eu cortei todos eles anos atrás, quando não podia pagar as faturas. As mãos de Rosa eram gentis enquanto ela organizava os documentos. "Alguém andou usando suas informações, Cida. Alguém que sabe seu CPF, seu endereço, o nome de solteira da sua mãe." A traição me atingiu como uma onda de água gelada, porque havia apenas 3 pessoas no mundo que sabiam de todas essas informações. 3 pessoas em quem eu confiava completamente. 3 pessoas a quem eu havia dado tudo. Meus filhos. Esmaguei a caneca de café que estava segurando, nem percebendo até sentir o líquido quente encharcar minha blusa e ver os cacos de cerâmica espalhados pela minha mesa da cozinha. Rosa levantou-se para me ajudar a limpar a bagunça, mas eu apenas fiquei ali sentada, lágrimas silenciosas traçando as rugas que ganhei ao longo de 70 anos, vivendo, dando, amando e sendo explorada. "Chega", sussurrei para meu reflexo na janela escura. Eu tenho que dizer não. Mas dizer não me aterrorizava mais do que os cobradores de dívidas jamais poderiam. O medo me corroía por dentro. Quem eu seria sem eles? Apenas uma velha solitária em um apartamento apertado na Zona Leste, vendo a vida acontecer para outras pessoas? Eu morreria sozinha, sem ninguém para lembrar das coisas boas que fiz? Mas enquanto varria os cacos da minha caneca favorita, aquela que a Kelly me deu de Dia das Mães 10 anos atrás, percebi que o respeito tinha que vir primeiro, mesmo que significasse ficar sozinha. Especialmente se significasse ficar sozinha. Passei aquela noite guardando fotografias desbotadas. Fotos de festas de aniversário, manhãs de Natal e formaturas. Fotos de uma família que talvez tenha existido uma vez, mas que agora parecia ficção. Uma resolução fria se instalou em meus ossos enquanto eu fechava os álbuns de fotos e os guardava no armário do meu quarto. Talvez um dia eu estivesse pronta para olhá-los novamente, mas ainda não. Na manhã seguinte, Rosa bateu na minha porta com 2 xícaras de café e um prato de tapiocas que ela havia feito na noite anterior. "Você parece diferente", disse ela, estudando meu rosto. Eu me sinto diferente. Foi quando contei a ela sobre o telefonema,
Sobre o Lucas e os R$ 5.000. Sobre a dívida do cartão de crédito que não era minha. Sobre anos dando até não ter mais nada para dar. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eu vou parar. Quando Lucas ligou novamente naquela tarde, eu estava pronta para ele. Você teve a chance de pensar sobre o que conversamos ontem à noite? Eu pensei sobre isso. E a resposta é não. O silêncio do outro lado da linha se estendeu tanto que me perguntei se ele havia desligado. Então, como assim não? Quero dizer não, Lucas. Não vou te mandar R$ 5.000. Não vou te mandar dinheiro nenhum. Mãe, você não entende. Isso é sério. Estou com um problema de verdade aqui. Então talvez você devesse ligar para a polícia, ou para um advogado, ou descobrir como resolver seus problemas como um adulto. Minha voz estava firme de um jeito que não ficava há anos. Clara, calma e final. Não acredito que você está fazendo isso comigo, disse ele. E pude ouvir a raiva crescendo. Depois de tudo que eu fiz por você. Eu quase ri daquilo. Tudo que ele fez por mim? Como o quê? Esquecer meu aniversário? Usar meu nome para acumular dívidas que eu não podia pagar? Ligar para mim apenas quando precisava de dinheiro? O que exatamente você fez por mim, Lucas? Outro longo silêncio. Então, sabe de uma coisa? Esquece. Não venha chorando para mim quando precisar de algo. E ele desligou. Fiquei sentada na minha poltrona por um longo tempo depois que a chamada terminou, esperando a culpa me invadir. Esperando a dor familiar de me perguntar se eu tinha feito a escolha errada. Mas ela nunca veio. Em vez disso, senti algo que não experimentava há anos. Alívio. Os confrontos vieram rapidamente depois disso. Em uma semana, eu tinha tido notícias de todos os meus 3 filhos. Suas respostas se estilhaçaram como vidro quebrado, afiadas e imprevisíveis. Kelly ligou primeiro, sua voz tensa de raiva contida. O Lucas me contou o que aconteceu. Não acredito que você simplesmente o abandonou daquele jeito. Eu não abandonei ninguém. Eu disse não para dar a ele um dinheiro que não tenho por motivos que ele não explica. Ele é seu filho, mãe. Família deve ajudar família. Quando foi a última vez que algum de vocês me ajudou? Perguntei. Ela ficou em silêncio. Então, nós te ajudamos o tempo todo. Como? Quando? Nós. Nós visitamos. Nós ligamos. Kelly, você visita talvez 3 vezes por ano. Você liga quando precisa de algo. Quando foi a última vez que você perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que você se lembrou do meu aniversário? Isso não é justo. O que não é justo é eu ter trabalhado em 2 empregos até os 68 anos para pagar pelas coisas que vocês precisavam. O que não é justo é eu morar neste apartamento minúsculo porque te dei a entrada para a sua casa. O que não é justo é descobrir que alguém tem usado meu nome para comprar coisas que não posso pagar. Eu não pretendia dizer essa última parte. Apenas saiu. Como assim alguém tem usado seu nome? Mas eu cansei de me explicar. Adeus, Kelly. A reação de Davi foi diferente. Ele apareceu no meu apartamento no dia seguinte, parecendo nervoso e evitando contato visual. Mãe, precisamos conversar. Eu o deixei entrar, mas não ofereci café nem pedi para ele se sentar. O Lucas está muito mal. Ele deve dinheiro para gente perigosa. Se você não o ajudar, algo terrível pode acontecer. Se o Lucas está em perigo, ele deveria chamar a polícia. Você sabe que ele não pode fazer isso. Por que não? Davi mudou o peso de um pé para o outro, ainda sem encontrar meus olhos. Por causa de como ele se meteu nessa confusão. Como ele se meteu nessa confusão, Davi? Não posso te contar. Mas você é a mãe dele. Você deveria protegê-lo. Eu não devo financiar os erros dele para sempre. Tenho 70 anos. Eu deveria poder viver o resto da minha vida sem me preocupar com cobradores me ligando por causa de cartões de crédito que nunca pedi. O rosto de Davi ficou branco. Que cartões de crédito? Mostrei a ele as cartas de cobrança. Observei-o lê-las com um horror crescente. Mãe, eu juro que não sabia disso.
Mas você sabe quem fez. Ele assentiu lentamente. Acho que sim. É. E você ainda está me pedindo para mandar dinheiro para ele? Davi olhou para mim pela primeira vez desde que chegou. Realmente olhou para mim. Eu me pergunto o que ele viu. Uma velha cansada com um suéter desbotado? Alguém que deu tanto de si que não sobrou muito? Me desculpe, disse ele baixinho. Eu não sabia o quão ruins as coisas tinham ficado. Depois que ele saiu, liguei para o número em uma das cartas de cobrança. Passei 2 horas na espera antes de poder falar com alguém sobre contestar as cobranças. Eles queriam boletins de ocorrência. Eles queriam documentação. Eles queriam provas de que eu era vítima de roubo de identidade, em vez de alguém tentando se livrar de pagar dívidas legítimas. A burocracia era exaustiva. Mas Rosa me ajudou a navegar por ela. Sentada ao meu lado na minha mesa da cozinha com um bloco de notas, anotando e fazendo perguntas que eu não saberia fazer. Naquele fim de semana, algo inesperado aconteceu. Léo, meu neto, apareceu na minha porta sozinho. Sem a Kelly, sem carona esperando lá embaixo. Apenas ele, com sua mochila e uma expressão nervosa. Posso ficar aqui um pouco? Claro. Mas sua mãe sabe onde você está? Sabe. Ela disse que eu podia vir te ver. Sentamos juntos no meu sofá e pela primeira vez em anos, ele guardou o celular sem que eu precisasse pedir. Vó, você está bem? A mãe está muito chateada com alguma coisa. Escolhi minhas palavras com cuidado. Estou bem. Meu anjo. Sua mãe e eu apenas discordamos sobre algumas coisas de adulto. É sobre o tio Lucas? O fato de ele saber me surpreendeu. O que você sabe sobre o tio Lucas? Sei que ele anda pedindo dinheiro para todo mundo. Ele pediu R$ 2.000 para a mãe no mês passado. Ela não tinha, então pediu para a mãe pedir para você. Meu coração afundou. Então isso tinha sido planejado. Eles estavam coordenando seus pedidos, me cercando para garantir que eu não tivesse tempo de pensar entre um pedido e outro. Sua mãe te disse para vir aqui hoje? Léo parecia desconfortável. Ela disse que talvez você estivesse sozinha e que eu deveria passar um tempo com você. Até mesmo esta visita, a primeira conexão genuína que senti com minha família em meses, foi baseada em manipulação. Senti algo endurecer dentro do meu peito. Léo, preciso que você seja honesto comigo. Você quer estar aqui? Ou sua mãe te obrigou a vir? Ele ficou quieto por um longo tempo. Então, eu queria vir. Sinto falta de passar o tempo com você. Mas a mãe disse que eu deveria tentar fazer você se sentir melhor, para talvez você ajudar o tio Lucas. Pelo menos ele foi honesto. Mais honesto do que qualquer um dos adultos da minha família tinha sido. E se eu te dissesse que não vou mais ajudar o tio Lucas? Você ainda ia querer passar o tempo comigo? Sim. Eu gosto daqui. É quieto. E você sempre tem lanches bons. Eu ri, apesar de tudo. Lanches bons? É, aquelas bolachas recheadas. E você me deixa beber quanto suco eu quiser. Coisas pequenas. Coisas tão pequenas que o faziam feliz por estar comigo. Mas eram coisas reais. Não transações ou negociações ou chantagem emocional. Naquela noite, depois que Léo foi para casa, tomei uma decisão. Eu ia parar de tentar comprar o amor dos meus filhos. Eu ia parar de aceitar migalhas de afeto em troca das minhas economias de uma vida. Eu ia aprender a dizer não e a manter minha palavra. O primeiro teste veio 3 dias depois. Lucas ligou novamente. Mas desta vez ele parecia diferente. Mais calmo. Mais calculado. Mãe, estive pensando na nossa conversa. Você tem razão. Eu deveria ter sido mais respeitoso. Eu deveria ter explicado a situação em vez de apenas pedir dinheiro. Eu esperei. A questão é que me envolvi com algumas pessoas que deveriam me ajudar a começar um negócio. Um negócio legítimo de verdade. Mas eles acabaram sendo uma espécie de golpistas e agora estão dizendo que devo dinheiro a eles pelos investimentos que fizeram em meu nome. Parecia ensaiado, como se ele tivesse praticado essa explicação no espelho. Que tipo de negócio? Construção, reforma de casas.
Era para ter tanto dinheiro envolvido que parte dele estava até em Bitcoin. Eles disseram que eu poderia fazer minha fortuna investindo em ações na bolsa de valores, mas depois tudo desmoronou. As palavras vieram muito facilmente, muito suavemente, e os detalhes não faziam sentido. Lucas nunca demonstrou interesse em construção, imóveis ou criptomoedas. Ele mal conseguiu manter um emprego regular por mais de 6 meses de cada vez. De quanto dinheiro estamos falando? Bem, essa é a questão. Continua crescendo por causa de juros e multas. Agora está em cerca de 15 mil, mas se eu conseguir pagar 5 mil até amanhã, eles perdoam o resto. 15 mil. Quase exatamente o valor da herança da minha avó. Lucas, preciso te perguntar uma coisa, e quero que você me diga a verdade. Ok. Você abriu cartões de crédito em meu nome. O silêncio que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber. Mãe, eu posso explicar. Sim ou não. É complicado. Sim ou não, Lucas? Sim. Mas eu ia pagar tudo de volta antes que você descobrisse. Este negócio era para dar certo, e eu ia ganhar dinheiro suficiente para pagar tudo e ainda sobrar muito. Eu desliguei. Minhas mãos tremiam quando coloquei o telefone no gancho, mas não de medo desta vez, de raiva. Raiva pura e limpa que parecia melhor do que qualquer emoção que eu havia experimentado em anos. Ele ligou de volta imediatamente. Deixei ir para a caixa postal. Ele ligou de novo. Caixa postal. Ele ligou mais 6 vezes antes de desistir. Na manhã seguinte, peguei o metrô para o centro de São Paulo e entrei em um escritório de advocacia que encontrei online. A advogada era uma jovem da idade da Kelly, com olhos gentis e um aperto de mão firme. Preciso prestar queixa contra meu filho por roubo de identidade, eu disse. Ela pareceu surpresa. Tem certeza? É uma acusação criminal séria. Pode significar prisão. Tenho certeza. Passamos 2 horas examinando a documentação. Os pedidos de cartão de crédito com assinaturas falsificadas. As compras que podiam ser rastreadas. A linha do tempo que mostrava quando minhas informações financeiras foram comprometidas. Dona Cida, preciso perguntar. A senhora está preparada para as consequências desta decisão? Seu filho provavelmente enfrentará acusações criminais graves. Isso pode destruir seu relacionamento com ele permanentemente. Eu pensei sobre isso. Realmente pensei sobre isso. Doutora, meu relacionamento com meu filho já está destruído. A única questão é se vou deixar que ele me destrua também. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há anos. Fui fazer compras para mim. Não necessidades, não coisas práticas que eu precisava para sobreviver. Fui à pequena boutique na Rua Augusta, onde sempre admirei as roupas na vitrine, mas nunca senti que podia pagar por algo. A vendedora foi doce e paciente enquanto eu experimentava blusas em cores que não usava desde jovem. Azuis suaves e verdes quentes que faziam meus olhos parecerem mais brilhantes. Um cardigan roxo que a Rosa com certeza elogiaria. Comprei 3 blusas e um par de sapatos confortáveis que não tinham furos nas solas. Gastei R$ 200 comigo mesma, dinheiro que eu teria enviado para um dos meus filhos sem pensar 2 vezes apenas uma semana antes. Naquela noite, liguei para a Rosa e perguntei se ela queria jantar no novo restaurante nordestino que havia aberto na nossa rua. Estamos comemorando algo? Ela perguntou. Sim. Estamos comemorando eu me lembrar que sou uma pessoa que merece coisas boas. Com pratos de galinhada e banana da terra frita, contei tudo à Rosa. Sobre a advogada, sobre prestar queixa, sobre comprar roupas novas para mim. Como você se sente? Ela perguntou, aterrorizada e livre, ambos ao mesmo tempo. Parece certo. A reunião de família aconteceu no fim de semana seguinte. Kelly insistiu que todos nos reuníssemos para resolver isso como adultos. Ela organizou para que todos participassem de uma chamada de vídeo. Até mesmo Lucas, ligando de onde quer que estivesse escondido. Eu me preparei para isso. Rosa me ajudou a praticar o que eu queria dizer. Ela até se ofereceu para sentar comigo durante a chamada para apoio moral, mas eu queria fazer isso sozinha.
Quando a chamada começou, olhei para os rostos dos meus 3 filhos na tela. Eles pareciam mais velhos do que eu me lembrava, cansados, preocupados. Lucas, especialmente, parecia não dormir há dias. Kelly falou primeiro. Mãe, precisamos descobrir como resolver este problema juntos, como uma família. O problema já está resolvido, eu disse calmamente. Eu fiz um boletim de ocorrência, contestei as cobranças fraudulentas. Consultei uma advogada sobre a abertura de um processo criminal. O rosto de Lucas ficou pálido na tela. Mãe, você não pode estar falando sério. Estou falando completamente sério. Mas eu sou seu filho. Família não chama a polícia para a família. Peguei na caixa ao lado da minha cadeira uma foto antiga. Eu e Lucas na formatura do ensino médio, ambos sorrindo para a câmera. Segurei-a para que todos pudessem ver. Isso é o que eu pensava que era uma família, eu disse. Então rasguei a fotografia ao meio. O som foi agudo e final. Isso é o que a família realmente se torna quando o respeito desaparece. Davi começou a dizer algo, mas levantei a mão. Ainda não terminei. Por 32 anos eu estive dando e dando. Dinheiro, tempo, perdão, chances. Trabalhei em 2 empregos para vocês poderem estudar. Limpei prédios de escritórios à noite para que vocês pudessem ter roupas limpas durante o dia. Abri mão da minha casa para que vocês pudessem ter a entrada para as suas. Ignorei minha própria saúde para poder pagar por suas emergências. Fiz uma pausa, olhando para cada um de seus rostos na tela. E o que eu recebi de volta? Aniversários esquecidos, telefonemas ignorados, fraude de cartão de crédito. E agora, quando finalmente digo não, vocês me dizem que não estou agindo como a família deveria agir. Kelly estava chorando. Mãe, nos desculpe. Nós não percebemos. Vocês não quiseram perceber. Vocês queriam continuar pegando sem ter que pensar no que isso me custava. Lucas se inclinou para a frente e pude ver o desespero em seus olhos. Por favor, mãe. Essas pessoas a quem devo dinheiro, elas não vão simplesmente esquecer. Elas sabem onde eu moro. Elas sabem da Kelly e do Davi também. Por um momento, o velho medo se insinuou. O instinto protetor que me levou a sacrificar tanto por tantos anos. Mas então me lembrei das cartas de cobrança, das assinaturas falsificadas, dos anos de manipulação. Então você precisa ligar para a polícia, Lucas. A polícia de verdade, não sua mãe. Eu não vou mais comprar amor, eu disse, minha voz firme e clara. Não vou mais fingir que dar dinheiro a vocês os faz se importarem comigo. Respeitem-me ou percam-me. Essas são suas escolhas. A chamada terminou em caos. Lucas gritando. Kelly chorando. Davi tentando mediar. Mas eu me senti calma quando fechei meu notebook. Mais calma do que me sentia há anos. Naquela noite, dormi por 10 horas seguidas. Nenhum telefonema me acordou. Nenhuma ansiedade me manteve olhando para o teto. Apenas um sono profundo e tranquilo. Mas minha paz recém-descoberta não durou muito. 3 dias após a reunião de família, acordei com dezenas de notificações no meu celular. Mensagens no Facebook de vizinhos. Mensagens de texto de pessoas de quem não ouvia falar há meses. Chamadas perdidas de números que eu não reconhecia. Rosa bateu na minha porta às 7 da manhã, segurando seu tablet. Minha filha, você precisa ver isso. Alguém havia postado uma história longa e detalhada no Facebook sobre mim. Foi escrita como se viesse de um amigo da família preocupado, mas reconheci imediatamente o estilo de escrita de Kelly. O post me pintava como uma mãe cruel e egoísta, que abandonou sua família em um momento de necessidade. Descrevia Lucas como um jovem lutador tentando iniciar um negócio, e eu como uma velha amarga que era gananciosa demais para ajudar seus próprios filhos. O post havia sido compartilhado dezenas de vezes. Pessoas que eu conhecia há anos comentavam com carinhas de choque e expressões de simpatia por meus pobres filhos. A história distorceu tudo em uma narrativa onde eu era a vilã. Meu telefone tocou.
Era a Dona Célia da lavanderia onde eu levava minhas roupas há 15 anos. Cida, eu vi o que as pessoas estão dizendo online. Está tudo bem? Até ela tinha visto. Senti a queimação familiar da humilhação subindo no meu peito. Mas então outra coisa se levantou para encontrá-la. Raiva. Raiva limpa e justa. Dona Célia, agradeço por ligar, mas a história que você viu online não é verdadeira. Eu não achei que parecia com você, disse ela baixinho. Você sempre foi tão generosa com todo mundo. Depois que desliguei, sentei-me à minha mesa da cozinha e li o post novamente. Cada frase foi cuidadosamente elaborada para me fazer parecer sem coração. Cada detalhe foi projetado para angariar simpatia para meus filhos e indignação contra mim. Mas desta vez, em vez de me sentir envergonhada ou na defensiva, senti algo totalmente diferente. Alívio. Porque este ataque público e desesperado provou que eu tinha tomado a decisão certa. Pessoas que estão genuinamente arrependidas não lançam campanhas de mídia social contra as pessoas que prejudicaram. Pessoas que realmente querem reparar relacionamentos não tentam destruir a reputação de sua mãe na comunidade. Isso não era um pedido de desculpas. Isso era guerra. E eu cansei de ser uma vítima. Passei aquela manhã ligando para os poucos amigos que me restavam, um por um. Rosa ligou para sua rede da igreja. Contamos às pessoas a verdade. Não a minha versão dos fatos. A verdade real e documentada. Os números dos boletins de ocorrência, as informações de contato da advogada, a evidência do roubo de identidade. A maioria das pessoas ouviu, algumas não quiseram se envolver. Algumas ficaram chocadas ao saber o quão ruins as coisas realmente tinham ficado. Mas no final do dia, a narrativa começou a mudar. Naquela noite, recebi uma ligação de alguém com quem não falava há mais de um ano. Margarida, que morava no meu prédio antes de se mudar para Santana para ficar mais perto da filha. Cida, soube o que aconteceu. Sinto muito. Pelo que você sente muito? Por tudo. Mas principalmente sinto muito que as pessoas acreditaram naquelas mentiras sobre você. Qualquer pessoa que te conhece há mais de 5 minutos sabe que você daria seu último centavo para alguém que precisasse. Talvez esse tenha sido o problema. Como assim? Talvez eu tenha dado tanto que os ensinei que meu dinheiro era mais valioso do que meus sentimentos. Margarida ficou quieta por um momento. Sabe, minha filha tentou algo parecido comigo alguns anos atrás. Não tão ruim quanto o que aconteceu com você, mas parecido. A culpa, a manipulação, fazendo-me sentir como uma mãe terrível por ter limites. O que você fez? Mudei-me para a casa da minha irmã por 6 meses. Não falei com minha filha durante todo esse tempo. Quando finalmente nos reconciliamos, as regras eram diferentes. Ela teve que reconquistar minha confiança, não o contrário. Você se arrepende? Nem por um segundo. Nosso relacionamento agora é muito melhor do que era antes. Mais honesto, mais igualitário. Depois que desligamos, percebi algo importante. Eu não era a única mãe que passou por isso. Eu não era unicamente tola, fraca ou ingênua. Esse padrão, filhos adultos explorando o amor e a culpa de seus pais, era mais comum do que eu jamais imaginei. 2 semanas depois, o pedido de desculpas falso chegou. Não pessoalmente, não por telefone, mas através de Davi. Ele me trouxe uma carta manuscrita supostamente de Lucas, cheia de remorso e promessas de mudança. Mas a caligrafia estava errada. A escolha das palavras estava errada. Até o papel estava errado. Papelaria cara que Lucas nunca teve na vida. Alguém mais escreveu esta carta, provavelmente Kelly, tentando me manipular mais uma vez. A carta falava sobre como Lucas sentia muito por entender mal a situação com os cartões de crédito. Não por roubar de mim, não por cometer fraude, por entender mal. Prometia que ele estava procurando ajuda para suas dificuldades financeiras e que me pagaria de volta assim que pudesse. Não havia prazo, nenhum plano específico, nenhum reconhecimento do dano real que ele havia causado. Apenas promessas vagas e responsabilidade desviada.
Li a carta 2 vezes. Depois a dobrei cuidadosamente e a entreguei de volta a Davi. Diga a quem escreveu isso que não estou interessada em desculpas falsas. Davi parecia confuso. Mãe, o Lucas realmente sente muito. Ele está com medo e desesperado e sabe que errou. Se o Lucas sente muito, ele pode vir aqui pessoalmente e se desculpar. Pessoalmente. Com um plano específico de como ele vai consertar as coisas. Até lá, não quero ouvir falar dele por meio de intermediários. As semanas que se seguiram foram algumas das mais estranhas da minha vida. Pela primeira vez em anos, meu telefone não tocava constantemente com pedidos de ajuda. Minha caixa de correio não estava cheia de contas que eu não podia pagar. O saldo da minha conta bancária não estava misteriosamente mais baixo do que eu esperava. Eu tive tempo para pensar. Tempo para ler. Tempo para lembrar do que eu realmente gostava de fazer quando não estava ocupada resolvendo os problemas de outras pessoas. Eu me matriculei em uma aula de aquarela no centro comunitário perto do Parque Ibirapuera. O professor era um professor de arte aposentado que tratava as tentativas de todos com um incentivo gentil. Mesmo os desastres. Especialmente os desastres. Minha primeira pintura deveria ser uma tigela de frutas. Parecia mais uma cena de crime. Mas quando mostrei para Rosa, ela riu tanto que espirrou café pelo nariz. Está horrível, admiti. Está maravilhoso, ela corrigiu. É seu. A aula de pintura acontecia 2 vezes por semana. Em um mês, fiz amizade com 3 outras mulheres da minha idade. Começamos a tomar café juntas depois da aula, compartilhando histórias sobre nossas famílias, nossas lutas, nossas pequenas vitórias. Aprendi que o filho de Patrícia havia roubado R$ 10.000 de sua poupança, que a filha de Linda não falava com ela há 2 anos porque Linda se recusou a ser fiadora de um financiamento de carro, que os netos de Sônia só a visitavam quando precisavam de algo. Nenhuma dessas mulheres era uma mãe ruim. Todas elas se sacrificaram enormemente por suas famílias. Todas elas foram exploradas por pessoas que deveriam amá-las. E todas tiveram que tomar a difícil decisão de priorizar seu próprio bem-estar em detrimento das exigências de seus filhos. A parte mais difícil, disse Patrícia uma tarde enquanto estávamos sentadas na cafeteria perto do centro comunitário, é aceitar que o amor não deveria doer tanto. Eu continuava pensando que se eu apenas desse um pouco mais, tentasse um pouco mais, eles me tratariam melhor, acrescentou Linda. Mas nunca funcionou. Quanto mais eu dava, menos eles me respeitavam. Então o que mudou? Perguntei. Eu parei de acreditar que ser uma boa mãe significava deixar meus filhos me destruírem, disse Sônia baixinho. Percebi que a melhor coisa que eu poderia fazer por eles era mostrar a eles como é o autorrespeito. Pela primeira vez em anos, me senti compreendida, não julgada, não pressionada a perdoar e esquecer, apenas compreendida. Naquele fim de semana, fiz algo com que sonhava há meses. Peguei o ônibus para a Praia Grande sozinha. Era início de maio, ainda muito frio para a maioria das pessoas estar na praia, mas perfeito para caminhar e pensar. A brisa do mar era salgada na minha pele, forte e limpa de um jeito que me fez sentir mais desperta do que me sentia há anos. Tirei meus sapatos e deixei a areia fazer cócegas entre meus dedos. Algo que não fazia desde que era uma jovem mãe trazendo meus filhos para esta mesma praia. Caminhei por horas, por toda a orla. Meus joelhos doíam, mas era uma dor boa. A dor de usar meu corpo para algo que eu gostava, em vez de algo que eu tinha que suportar. Quando o sol começou a se pôr, sentei-me em um banco e observei as ondas. Alguns corredores passaram. Um casal passeando com o cachorro. Um senhor idoso alimentando gaivotas, apesar das placas pedindo para não o fazerem. Peguei meu telefone e pela primeira vez em meses quis ligar para meus filhos. Não porque eles me pediram. Não porque havia um problema a ser resolvido. Apenas porque eu estava feliz e queria compartilhar essa felicidade com alguém. Mas eu não liguei para eles,
porque eu sabia que compartilhar minha alegria com eles de alguma forma se tornaria sobre as necessidades deles. Meu dia tranquilo na praia se tornaria uma viagem de culpa sobre como eu tinha tempo para mim, mas não para eles. Meu momento de felicidade seria distorcido em evidência de que eu não me importava o suficiente com seus problemas. Em vez disso, liguei para Rosa. Estou na Praia Grande, eu disse a ela. Vendo o pôr do sol. Sozinha? Sozinha. E está perfeito. Pude ouvi-la sorrindo pelo telefone. Tire uma foto, quero ver. Tirei dezenas de fotos naquele dia. As ondas, as gaivotas, o velho com seu saco de migalhas de pão, meus próprios pés na areia. Nenhuma delas era particularmente artística, mas documentavam algo precioso. Um dia em que escolhi minha própria felicidade em detrimento das exigências de todos os outros. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei uma mensagem de voz do Léo. Oi, vó. A mãe disse que eu não deveria te ligar, mas eu queria te contar sobre meu projeto de ciências. Ganhei o primeiro lugar na feira da escola. Sei que você sempre pergunta sobre as coisas da escola, então achei que você ia querer saber. Sua voz soava nervosa, como se ele tivesse medo de estar fazendo algo errado ao me ligar. Mas por baixo do nervosismo havia outra coisa. Afeição genuína. Conexão real. Liguei de volta para ele imediatamente. Léo, parabéns pelo seu projeto de ciências. Sobre o que era? Painéis solares. Construí uma casa modelo e mostrei como a energia solar poderia alimentar tudo dentro dela. Conversamos por 20 minutos sobre energia renovável, mudanças climáticas e seus planos para o ensino médio. Foi a conversa mais longa que tivemos em anos, e cada minuto dela pareceu natural e fácil. Quando estávamos prestes a desligar, ele disse algo que partiu meu coração da melhor maneira possível. Vó, desculpa por tudo que está acontecendo com a mãe, o tio Lucas e o tio Davi. Eu sei que eles foram maus com você. Léo, isso não é para você se preocupar. Eu sei, mas quero que você saiba que eu te amo, mesmo que eles estejam sendo idiotas. Chorei depois que a chamada terminou, mas foram lágrimas boas, lágrimas de alívio, esperança e gratidão por pelo menos uma pessoa na minha família ainda me ver como uma pessoa, em vez de um recurso. O verão chegou devagar naquele ano. Continuei com minhas aulas de pintura e até me inscrevi em uma aula de espanhol para iniciantes que Rosa havia recomendado. Meu apartamento, que parecia uma prisão apertada por tantos anos, começou a parecer um santuário. Comprei plantas para os parapeitos das janelas, plantas de verdade, não as de plástico que eu usava porque me convenci de que estava ocupada demais para manter qualquer coisa viva. Troquei minhas cortinas rasgadas por outras amarelas suaves, que faziam a luz da manhã parecer quente e acolhedora. Mais importante, comecei a gastar meu dinheiro em coisas que me traziam alegria. Não apenas necessidades. Não apenas itens práticos que durariam para sempre. Comprei livros que queria ler, flores frescas da floricultura, café bom em vez da marca genérica que tinha gosto de decepção. Pela primeira vez em décadas, eu estava vivendo em vez de apenas sobrevivendo. Em julho, Davi apareceu no meu apartamento sem avisar. Ele parecia péssimo, magro, cansado e mais velho do que seus 25 anos. Deixei-o entrar, mas não fingi que tudo estava normal. Preciso falar com você sobre o Lucas, disse ele. Não. Mãe, por favor, apenas ouça por 1 minuto. Davi, eu te amo, mas não vou discutir sobre o Lucas com você. Se ele quer falar comigo, ele sabe onde eu moro. Ele tem medo que você chame a polícia se ele vier aqui. Eu vou chamar a polícia se ele vier aqui, porque há uma medida protetiva. Davi pareceu chocado. Quando isso aconteceu... Mês passado, depois que ele apareceu do lado de fora do meu prédio às 2 da manhã, gritando sobre como eu arruinei a vida dele. Eu não tinha contado a ninguém sobre aquela noite, nem mesmo para a Rosa. Lucas estava bêbado ou drogado ou ambos, gritando alto o suficiente para acordar metade do prédio. Observei da minha janela enquanto ele andava de um lado para o outro na calçada, ocasionalmente jogando coisas na entrada do prédio.
a dona Sandra chamou a polícia. Quando eles chegaram, Lucas tentou correr, mas tropeçou e caiu no carro de alguém. Os policiais foram surpreendentemente gentis com ele, mas firmes em removê-lo da propriedade. Na manhã seguinte, fui ao fórum e pedi uma medida protetiva. Parecia extremo, mas eu precisava saber que minha casa estava segura, que eu poderia dormir sem me preocupar com telefonemas raivosos ou visitas surpresa. Mãe, ele está muito mal agora. Ele está morando em um abrigo em Guarulhos. Perdeu o emprego. Não tem para onde ir. A antiga eu teria cedido imediatamente. A antiga eu teria oferecido meu sofá, meu dinheiro, meu perdão. Mas a nova eu se lembrou por que ele estava nessa situação em primeiro lugar. Davi, sinto muito que seu irmão esteja passando por dificuldades, mas os problemas dele não são mais minha responsabilidade. Mas você é a mãe dele. Sim. E ser mãe dele significa que não posso continuar permitindo que ele faça escolhas destrutivas. A melhor coisa que posso fazer por Lucas é me recusar a resgatá-lo das consequências de suas ações. Davi ficou por mais 1 hora, tentando diferentes abordagens. Culpa, raiva, argumentos lógicos, manipulação emocional. Mas eu já tinha ouvido tudo antes. Eu havia criado imunidade a essas táticas, através de meses de prática dizendo não. Quando ele finalmente saiu, ele parou na minha porta. Eu não entendo o que aconteceu com você, disse ele. Você costumava se importar com a família. Eu costumava confundir ser usada com ser amada. Corrigi. Não são a mesma coisa. Depois que ele saiu, sentei-me na minha sala e olhei em volta. Para as plantas crescendo nos meus parapeitos, para as pinturas que eu criei penduradas nas minhas paredes, para a poltrona nova e confortável que comprei para mim, coberta com um tecido macio que era bom contra a minha pele. Este apartamento, que uma vez pareceu uma prisão, tornou-se um refúgio. Um lugar onde eu podia ser eu mesma sem desculpas, onde ninguém exigia nada de mim, exceto as plantas, que só precisavam de água e luz solar. Percebi que pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava verdadeiramente sozinha. E em vez de me aterrorizar, parecia liberdade. Naquela noite, recebi uma mensagem de texto de um número que não reconheci. Aqui é o Lucas. Sei que você não quer ouvir de mim, mas eu tinha que te dizer algo importante. As pessoas para quem eu devia dinheiro descobriram sobre a medida protetiva. Eles sabem que a polícia está envolvida agora. Eles estão recuando porque não querem esse tipo de atenção. Você chamar a polícia para mim, na verdade, salvou minha vida. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Era real? Era outra manipulação? Importava? Eu nem respondi. 3 dias depois, recebi outro texto do mesmo número. Estou em um programa agora. Reabilitação. Não apenas para drogas, mas para a mentira, o roubo e a maneira como tenho tratado as pessoas. Especialmente você. Não espero que você me perdoe. Eu nem mereço. Mas eu queria que você soubesse que finalmente entendi o que fiz com você. E sinto muito. Realmente, verdadeiramente, sinto muito. Li essa mensagem várias vezes. Então a apaguei. Talvez um dia eu estivesse pronta para ouvir desculpas dos meus filhos. Talvez um dia eu quisesse reconstruir esses relacionamentos. Mas ainda não. Eu passei muitos anos aceitando desculpas que não eram seguidas por mudanças reais. Acreditei em muitas promessas que foram quebradas assim que foi conveniente. Desta vez, se eles me quisessem de volta em suas vidas, teriam que provar que mudaram. Com ações, nem palavras. Com consistência, não grandes gestos. Com respeito, não manipulação. Em agosto, minha vida encontrou um ritmo que parecia sustentável. Aula de pintura 2 vezes por semana. Aulas de espanhol às quintas-feiras. Café com minhas novas amigas aos sábados. Noites tranquilas em casa lendo ou assistindo a filmes que eu realmente queria ver. Eu também comecei a ser voluntária em um centro de alfabetização no centro de São Paulo, ajudando adultos a aprender a ler. Era bom usar meu tempo para algo significativo, algo que retribuía à comunidade sem esgotar meus recursos. Uma tarde no centro de alfabetização,
Eu estava trabalhando com uma mulher da minha idade que imigrou de Bangladesh e queria melhorar sua leitura em inglês. Enquanto trabalhávamos em uma história juntas, ela me contou sobre sua família. Meu filho, ele mora na Califórnia agora. Ele me liga todo domingo só para conversar. Ele me manda fotos dos filhos. Ele me visita 2 vezes por ano e traz a esposa e os filhos para me ver. Isso parece maravilhoso, eu disse. É, mas demorou muitos anos para chegar a este ponto. Quando ele era mais jovem, ele era muito zangado comigo. Ele me culpava por coisas que não eram minha culpa. Ele parou de falar comigo por 3 anos. E o que mudou? Eu parei de persegui-lo. Parei de me desculpar por coisas que eu lhe tinha feito de errado. Parei de tentar comprar o amor dele com dinheiro que eu não tinha. Quando ele estava pronto para ter um relacionamento real comigo, ele voltou. Mas tinha que ser escolha dele. A história dela me deu esperança. Não esperança de que meus filhos necessariamente voltassem. Eu aceitei que talvez não voltassem. Mas esperança de que eu tinha feito a escolha certa ao priorizar minha dignidade em detrimento de suas exigências. Naquele fim de semana, Rosa e eu pegamos o trem para o Jardim Botânico. Foi minha primeira vez lá, apesar de morar na cidade há mais de 40 anos. Passamos o dia inteiro vagando por diferentes jardins, maravilhadas com plantas de todo o mundo. No Jardim de Rosas, cercada por centenas de variedades de flores de todas as cores imagináveis, senti algo que não experimentava há décadas. Contentamento puro. Não felicidade dependente da aprovação de outras pessoas. Não alegria contingente à resolução dos problemas de outra pessoa. Apenas satisfação tranquila com o momento que eu estava vivendo. Você parece em paz, observou Rosa enquanto nos sentávamos em um banco cercado por roseiras em flor. Eu me sinto em paz, pela primeira vez em anos. Algum arrependimento? Pensei seriamente nessa pergunta. Eu me arrependia de ter enfrentado meus filhos. Eu me arrependia de me recusar a facilitar o comportamento destrutivo de Lucas? Eu me arrependia de escolher meu próprio bem-estar em detrimento de suas exigências? Não, eu disse finalmente. Nenhum arrependimento. Com a chegada do outono, recebi uma visita inesperada de Kelly. Ela bateu na minha porta em uma noite de terça-feira, segurando uma garrafa de vinho e parecendo nervosa. Podemos conversar? Ela perguntou. Deixei-a entrar, mas não abri o vinho. Ela se sentou no meu sofá e olhou ao redor do apartamento. Para as pinturas nas paredes, para as plantas viçosas, para os móveis confortáveis que eu comprei para mim. Este lugar parece diferente, disse ela. Eu fiz algumas mudanças. Mãe, eu te devo um pedido de desculpas. Um de verdade desta vez. Eu esperei. Aquele post no Facebook? As coisas que eu disse sobre você? A maneira como tentei virar as pessoas contra você. Aquilo foi cruel e errado, e estou com vergonha de mim mesma. Sua voz estava firme, não performática como tantos de seus pedidos de desculpa anteriores. O que mudou? Perguntei. O Léo. Ele me contou sobre seus telefonemas, sobre como você parece feliz quando fala com ele sobre a escola, livros e coisas normais. Ele disse que você nunca pede nada a ele. Você nunca o faz se sentir culpado por ligar ou não ligar. Você apenas o ama sem condições. Ela fez uma pausa, enxugando lágrimas que eu não tinha percebido começarem. E percebi que não é assim que tenho te tratado. Tenho te tratado como um caixa eletrônico que ocasionalmente precisava de manutenção emocional. Tenho tomado seu amor como garantido enquanto exigia mais e mais de você. Senti algo se soltar no meu peito. Ainda não perdão, mas a possibilidade de perdão. Kelly, eu te amo. Sempre te amei. Mas amor não deve ser uma transação. Eu não deveria ter que pagar pelo privilégio de ser sua mãe. Eu sei disso agora. E sinto muito que tenha demorado tanto para perceber. Conversamos por 3 horas naquela noite. Conversamos de verdade, não as trocas superficiais que caracterizaram nosso relacionamento por anos.
Ela me contou sobre suas lutas como mãe solteira, sobre seus medos de estar falhando com seus filhos da mesma forma que sentia que eu havia falhado com ela. Eu contei a ela sobre a solidão dos últimos anos, sobre me sentir um fardo em vez de uma bênção para meus próprios filhos, sobre o alívio de finalmente aprender a dizer não. Quando ela saiu naquela noite, ela me abraçou na porta. Não os abraços estranhos e obrigatórios que trocávamos há anos, mas um abraço de verdade. Posso te ligar algum dia? Ela perguntou. Não porque preciso de algo. Só para conversar. Eu adoraria. 2 semanas depois, ela ligou em uma tarde de domingo apenas para me contar sobre a última peça da escola do Léo e para perguntar sobre minha aula de pintura. A conversa pareceu fácil e natural, como conversar com uma amiga em vez de negociar com um adversário. Foi um começo. Com o inverno se instalando em São Paulo, me peguei pensando menos nos meus filhos e mais no meu futuro. Eu tinha 71 anos, saudável o suficiente para aproveitar a vida e financeiramente estável, agora que não sustentava 3 lares de adultos. Comecei a fazer planos. Pequenos no início, uma viagem de fim de semana a Ouro Preto para visitar museus. Depois, maiores, um retiro de pintura de 1 semana em Campos do Jordão no verão seguinte. Pela primeira vez em décadas, eu estava planejando para minha própria felicidade em vez de me preparar para a próxima crise familiar. Na véspera de Ano Novo, Rosa e eu sentamos no meu apartamento com uma garrafa de espumante da Serra Gaúcha que ela havia trazido, assistindo aos fogos de artifício sobre a cidade pela minha janela. Qual é a sua resolução para este ano? Ela perguntou. Continuar dizendo não quando precisar. E continuar dizendo sim para as coisas que me fazem feliz. Essa é uma boa resolução. À medida que a meia-noite se aproximava, pensei na mulher que eu era 1 ano atrás. Exausta, sem dinheiro, desvalorizada. Convencida de que meu valor como pessoa era medido pelo quanto eu podia dar até doer. Aquela mulher se foi. Em seu lugar, havia alguém que eu ainda estava conhecendo. Alguém que comprava flores para si mesma às sextas-feiras. Alguém que fazia aulas de pintura e ia à praia sozinha. Alguém que escolheu a dignidade em vez do desespero. À meia-noite, enquanto os fogos explodiam no céu, ergui minha taça para a janela. Um brinde a novos começos, eu disse. 3 meses depois, recebi uma carta de Lucas. Não uma mensagem de texto ou de voz, mas uma carta de verdade escrita com sua própria caligrafia. Ele estava em tratamento há 8 meses, trabalhando não apenas em seus problemas de vício, mas nos padrões de comportamento subjacentes que destruíram seus relacionamentos com todos que o amavam. A carta era diferente de todos os seus pedidos de desculpa anteriores. Era específica sobre o que ele havia feito de errado. Reconhecia o dano real que havia causado. Não pedia nada, exceto a chance de provar, através de ações ao longo do tempo, que estava se tornando uma pessoa melhor. Li a carta 3 vezes. Então a coloquei em uma gaveta. Talvez um dia eu estivesse pronta para responder. Talvez um dia pudéssemos reconstruir algum tipo de relacionamento. Mas ainda não. Aprendi da maneira mais difícil que palavras são fáceis. Comportamento mudado era o que importava. Naquela primavera, Léo se formou no ensino médio com honras. Kelly ligou para me convidar para a cerimônia, depois se corrigiu. Desculpe, eu não quis presumir que você gostaria de vir. Você gostaria de vir à formatura do Léo? Eu adoraria. A formatura foi realizada na USP em uma bela tarde de maio. Sentei-me com Kelly e observei meu neto atravessar o palco para receber seu diploma. Quando chamaram o nome dele, eu aplaudi mais alto do que aplaudi por qualquer coisa em anos. Depois, na reunião de família que Kelly organizou em um restaurante na Vila Madalena, Léo me puxou de lado. Vó, fui aceito em 3 faculdades. Queria que você fosse a primeira a saber. Qual você vai escolher? Unicamp. Eles me ofereceram uma bolsa parcial para a engenharia. Isso é maravilhoso, meu anjo. Estou tão orgulhosa de você. Sei que o dinheiro está apertado para todo mundo. E não quero ser um fardo.
Eu o interrompi ali. Léo, você nunca é um fardo. Você é uma das melhores coisas da minha vida. Mas não me ofereci para pagar a faculdade. Não porque não quisesse ajudar, mas porque aprendi a diferença entre apoiar alguém e sustentá-lo. Se Léo precisasse de ajuda com as despesas da faculdade, ele poderia pedir diretamente, e poderíamos discutir o que era razoável e sustentável. Mas eu não ia mais me voluntariar para sacrificar minha segurança financeira por ninguém. Naquele verão, fiz o retiro de pintura em Campos do Jordão que estava planejando. 5 dias em um celeiro convertido cercado por montanhas, pintando paisagens e naturezas mortas com um grupo de mulheres que também descobriram a arte mais tarde na vida. No último dia, nossa instrutora nos pediu para pintar algo que representasse quem estávamos nos tornando, em vez de quem havíamos sido. Pintei uma árvore. Não uma muda jovem ou um carvalho antigo, mas uma árvore madura com raízes profundas e galhos fortes, alcançando a luz do sol. Quando voltei para São Paulo, pendurei aquela pintura na minha sala de estar, onde posso vê-la todas as manhãs quando acordo. 6 meses depois, Davi ligou. Não pedindo dinheiro ou fazendo exigências, apenas para saber como eu estava. Mãe, eu queria que você soubesse que tenho pensado em tudo o que aconteceu, sobre o jeito que todos nós te tratamos. E eu sinto muito. Obrigada por dizer isso. Sei que desculpas não são suficientes. Sei que temos muito trabalho a fazer se quisermos ter um relacionamento de verdade com você de novo. Davi, eu te amo, mas você está certo. Desculpas não são suficientes. Se você me quer de volta na sua vida, terá que me mostrar que me respeita como pessoa, não apenas como uma fonte de ajuda quando precisa. Eu entendo, e quero tentar, se você me deixar. Começamos devagar, uma ligação a cada poucas semanas, um café uma vez por mês, conversas sobre livros, filmes e atualidades, em vez de drama familiar. Parecia hesitante e frágil, como cuidar de uma planta que poderia ou não pegar raiz. Mas parecia real de uma maneira que nosso relacionamento não parecia há anos. Enquanto estou sentada aqui agora, 18 meses depois daquele telefonema no meio da noite que mudou tudo, estou olhando pela minha janela para o pôr do sol de São Paulo pintando o céu em tons de rosa e dourado. Tenho uma taça de vinho na mão. Não um vinho caro, mas um vinho que escolhi porque gostei do rótulo e comprei porque queria comemorar ter passado por mais um bom dia. Meu relacionamento com meus filhos é complicado e contínuo. Lucas ainda está em tratamento, ainda trabalhando para reconstruir sua vida do zero. Trocamos cartas ocasionalmente, mas não nos vemos pessoalmente. Talvez um dia vejamos. Talvez não. Fiz as pazes com ambas as possibilidades. Kelly e eu conversamos toda semana agora. Nossas conversas ainda são cuidadosas, mas estão se tornando mais calorosas. Ela está aprendendo a me ver como uma pessoa separada do meu papel como sua mãe. Estou aprendendo a confiar que o interesse dela na minha vida vai além do que posso fornecer a ela. Davi e eu tomamos café uma vez por mês. Ele me conta sobre seu trabalho, seus amigos, suas esperanças para o futuro. Eu conto a ele sobre minhas aulas de pintura, meu trabalho voluntário, minhas pequenas aventuras pela cidade. Estamos construindo algo novo juntos, algo baseado no respeito mútuo em vez de obrigação. Léo está indo muito bem na faculdade. Ele me liga todo domingo, não porque sua mãe o obriga, mas porque ele genuinamente gosta de nossas conversas. Ele me conta sobre suas aulas de engenharia, seus novos amigos, seus planos para estágios de verão. Quando ele volta para casa nos feriados, ele passa tempo comigo porque quer, não porque a política familiar exige. Mas o relacionamento mais importante que reconstruí foi o comigo mesma. Aprendi que o amor de verdade, não exige autodestruição. Aprendi que ser uma boa mãe não significa sacrificar tudo por filhos que tomam seu sacrifício como garantido. Aprendi que dizer não é muitas vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer. Aprendi que o respeito não é negociável, que a dignidade não é egoísmo, que escolher meu próprio bem-estar em detrimento das exigências de outras pessoas não é cruel, é necessário. Mais importante,
aprendi que nunca é tarde para mudar os padrões que me estão te servindo. Aos 72 anos, ainda estou descobrindo quem sou quando não estou ocupada tentando ganhar amor através do autossacrifício. Algumas manhãs eu acordo e mal posso acreditar que esta é a minha vida. Que posso passar meus dias em coisas que me trazem alegria, em vez de crises que drenam minha energia. Que meu telefone toca com convites em vez de emergências. Que tenho dinheiro na minha conta poupança, plantas nos meus parapeitos e amigos que se preocupam com minha felicidade. Aquelas memórias de sacrifício e desgosto já não doem como antes. Elas se tornaram outra coisa. Presentes de libertação. Professoras dolorosas que me mostraram a diferença entre ser amada e ser usada. A vida me ensinou lições duras, mas eram lições que eu precisava aprender. Às vezes, o ato mais corajoso não é se segurar com mais força. Às vezes, o ato mais corajoso é deixar ir. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é se recusar a permitir sua destruição. Às vezes, você tem que se afastar das pessoas para poder caminhar em direção a si mesma. E às vezes, se você tiver muita sorte, caminhar em direção a si mesma cria espaço para relacionamentos mais saudáveis crescerem. Não as conexões distorcidas e desesperadas nascidas da culpa e da obrigação, mas o afeto genuíno entre pessoas que escolhem estar na vida umas das outras. Sei que nem toda história como a minha tem este final. Conheço algumas mães que estabelecem limites e nunca mais ouvem falar de seus filhos. Sei que algumas famílias nunca se curam dos danos de anos de exploração e ressentimento. Mas também sei que preservar sua dignidade e autorrespeito vale o risco de perder relacionamentos que já estavam te prejudicando. A mulher que atendeu aquele telefonema às 2 da manhã, 18 meses atrás, estava morrendo uma morte lenta de 1000 pequenos compromissos. A mulher que escreve estas palavras está viva de maneiras que ela havia esquecido que eram possíveis. Se algo disso soa familiar para você, se você tem dado e dado até não ter mais nada para dar, quero que saiba que não é tarde demais para escolher diferente. Não é tarde demais para exigir respeito. Não é tarde demais para dizer não. Não é tarde demais para lembrar que seu amor deve ser valorizado, não explorado. Você já passou por algo assim? Você já se perguntou se as pessoas que você mais ama te veem como uma pessoa ou apenas como um recurso? Houve um momento em sua vida em que você teve que escolher entre manter a paz e manter sua dignidade? Eu adoraria ouvir sua história nos comentários abaixo. E se minha história ressoou com você, se te ajudou a se sentir menos sozinha em sua luta ou te deu coragem para fazer uma escolha difícil, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas verdades difíceis e talvez, apenas talvez, ajudará outra pessoa a encontrar a força para escolher a si mesma antes que seja tarde demais. Obrigada por ouvir meu coração. Obrigada por me deixar compartilhar o capítulo mais difícil e libertador da minha vida. E lembre-se, nunca é tarde para começar a se amar da maneira que você merece ser amada.